e um sistema escada, a gente tem, então, o servidor, né, o nosso módulo runtime. Vou reproduzir bem a ideia do Ellipse, do E3, e ele vai conversar com os clientes. Então, do lado do sistema supervisório, eu vou ter ali os clientes, que seriam as minhas, que forneceria a minha IHM. Então, o cliente fornecendo a IHM, a interface humano-máquina, ele conversa com o SCADA, trocando dados com o SCADA, mostrando e dando acesso ao operador do que ele quer que seja feito, clicando em botões, coisas que o valem. Do lado do SCADA, ele vai aqui adquirir dados da planta, do processo, ele vai mostrar esses dados, mandar esses dados para os clientes, vai receber requisições dos clientes e vai fazer com que elas cheguem no processo. A questão é como eles chegam no processo. Essa é a dúvida que eu quero colocar na cabeça de vocês. Eu tenho meu processo aqui. Por exemplo, o processo de a refinaria lá, de craqueamento lá do óleo para poder transformar nos N produtos, do gás de cozinha até a gasolina. Esse processo, no nosso sistema de automação, hoje, muitos deles ainda estão baseados na ideia do CLP, e eu vou usar essa ideia justamente para poder apresentar os conceitos iniciais e depois estendê-los. Então, CLP é conhecido de vocês, vocês trabalharam com esse CLP na época do Rogério, eu espero, e vocês lembram que no CLP a gente tinha lá aquelas variáveis de entrada e variáveis de saída, que eram aqueles contatinhos digitais, né? Lembra dos endereçamentos, aqueles QX alguma coisa, IX alguma coisa, aqueles bloquinhos para temporizador e para contador, vocês lembram? Eu acredito vagamente disso, pelo menos. Mas a questão justamente é essa. A gente usava esse tipo de coisa para comandar um processo. Vocês mexeram lá com a esteira didática, era um processinho simples. Então, acredito que vocês lembrem pelo menos algumas coisas dessas aí. E justamente é esse o ponto em que a gente vai ter essa conexão do SCADA com os CLPs, ou com qualquer dispositivo controlador que possa falar uma determinada língua, digamos assim, um protocolo de comunicação. Para cada dispositivo que o supervisório precisar conectar, a gente vai ter um driver. O que esse driver é? Ele é um módulo que serve para a gente falar algum protocolo de comunicação, para o nosso supervisor falar algum protocolo de comunicação, para que eu consiga interagir com o meu sistema de automação daquele meu processo. A gente vai focar muito aqui no Modbus, porque é um protocolo relativamente simples, já comentei isso aí antes com vocês, bastante fácil de implementar, inclusive simulações. Para isso acontecer, o meu CLP tem que falar Modbus. Por exemplo, aqueles duo que vocês trabalhavam lá com o Rogério, eles falam Modbus fluentemente. Quando a gente vai estabelecer essa comunicação com o CLP, o que a gente precisa saber é assim, eu tenho variáveis do CLP que devem ser conhecidas, e eu tenho variáveis do CLP que não devem ser conhecidas, que devem ser internas ao processo CLP. Mas a questão justamente é essa. O que me interessa nesse momento são aquelas variáveis que eu vou conseguir acessar de fora. Ah, como é que eu vou fazer isso? Isso talvez o Rogério não tenha mostrado para vocês, mas a gente tem lá dentro do CLP, nas ferramentas de configuração do CLP, particularmente do Duo, como definir o protocolo, ou seja, que ele é um protocolo Modbus, que ele é um protocolo OPC, ou coisa que vale, no caso do Duo é só Modbus, e aí dizer assim, o que eu vou deixar público? Na verdade, eu posso acessar qualquer variável do meu CLP, mas a gente tem que se preocupar com o que a gente vai deixar público só. Então, olha, eu quero que tu aciones tais e tais saídas, eu quero que tu vejas os dados de tais e tais sensores, e deu. Isso aí vão ser variáveis. Da mesma maneira, no SCADA a gente tem um conceito de variáveis, ou de tags. O nome de tag, vocês sabem, vem justamente da instrumentação, que o pessoal dá rótulos, né? Tagueia, que eles falam, tudo isso aí. Então, eu vou ter no meu supervisório como criar várias variáveis. Essas variáveis vão estar conectadas a um driver. Para ver essa comunicação, essas variáveis aqui, elas vão ser análogas às variáveis que eu vou ter disponíveis lá no CLP para consultar ou para modificar. Isso aí, essa analogia entre variáveis, tem a ver justamente com o protocolo que a gente está usando. No caso do protocolo Modbus, o que acontece? A gente trabalha de uma forma, digamos assim, independente do hardware que está se comunicando. Como é que eles montaram isso aí?
eles fizeram o seguinte: cada variável tem um endereço de memória, um endereço numérico de memória. Então, segundo o Modbus, eu vou ter os endereços 1, 2, 3, até os endereços 65.535. Posso ter 65.535 variáveis. Como é que eles fizeram isso depois? Além desses 65.535, eles desenvolveram o conceito do seguinte: como é que são os endereços de memória do teu CLP? Ah, não sei. E não é um problema. E não interessa. Porque a ideia dele ser totalmente genérico é a seguinte, ó. Quando um endereço é igual a não sei quanto em Modbus, 2 ou 3, coisa que vale, no caso do CLP, ele vai ter outro endereço, ele vai ter o endereço do CLP em si. Por exemplo, lembra desses caras aqui dos IX? IX0.0, IX0.1, IX0.2, as entradas digitais? Então, o que existe em Modbus é o seguinte: o que eu falo no CLP que é um determinado endereço, no Modbus vai ser outro. Cada CLP vai ter ali dos seus drives, vai ter seu manual, vai descrever direitinho qual é esse mapeamento. Então, eu sei lá pelo manual do Modbus da Altus, do Duo, que o ix0.0 corresponde ao endereço 1, que o ix0.1 corresponde ao endereço 2, e assim vai. Com isso, gente, eu tenho aqui meus endereços de memória, virtuais, digamos assim, que o Modbus tem, e permite que, assim, quando eu quiser acessar os endereços, essas variáveis lá do CLP, falando em Modbus, eu não preciso me preocupar em saber qual é o endereço real dele. Eu só preciso me preocupar em saber os endereços virtuais. Então, para eu acessar a ix0.0, eu vou usar o endereço 1 de Modbus lá no meu supervisório. Ele sabe que ele vai entrar com a primeira entrada digital, porque lá está dita, lá no protocolo Modbus, existem faixas de endereçamento e que esses primeiros endereços correspondem aos digitais. E assim vai. Então, o que acontece é justamente isso. Eu tenho que ter esse mapinha de tags, e aí quem é que vai dar o mapa de tags para vocês? É o sujeito que implementou o software do CLP, que programou lá em Ladder, que viu a configuração do Modbus, e que pode dizer assim, olha, eu quero, vocês vão dizer quais são as demandas de vocês. Eu queria trabalhar com esse e essa variável do CLP. Sem problemas. Ele vai te dizer, olha, os endereços são esses. Então, eu não preciso nem me preocupar de saber quem é X0, X1, QX0, QX1, QX2, QX3, os M's, que tem uma série de endereços lá no CLP lá do e que também tem em outros CLPs. Por exemplo, no caso da VEG, os nomes não são nem esses. São I1, I2, I3, Q1, Q2, Q3. Vejam, os endereços dos CLPs podem mudar à vontade. Mas se eu tenho esse mapa de Modbus, eu sei que sempre que eu for acessar a entrada 1, não importa qual é o nome que se dê no CLP, é o endereço 1 no Modbus. Sempre que eu for acessar a entrada 2, por exemplo, I2, é o endereço 2 do Modbus. Sempre que eu for acessar uma saída, ele vai ser o endereço 20.001, 20.002, 20.003. Existe uma norma para isso. Aí não precisa se preocupar em decorar isso aí, porque o supervisório normalmente dá algumas facilidades para a gente não ter que ficar lembrando, olha, começa no 20.001 ou começa no 1. Isso aí não é problema. Mas era importante ter isso aqui em mente. Então, no final das contas, o que é fundamental para a gente fazer essa comunicação é, saber qual é o protocolo de comunicação e criar o driver. Usar o driver certo para isso. E dois, criar variáveis a partir deste driver para a gente poder fazer essa conexão com o meu processo, com o sistema de automação do meu processo. Depois disso, como é que eu conecto as variáveis aos elementos da minha IHM? Bom, aí é uma coisa mais interna do servidor, SCADA, onde a gente vai criar associações. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver como é que isso aí se comporta. Carlos, até o que Oi. eu ia perguntar depois, que eu fiquei em dúvida na hora de baixar lá, que Hum. aparecem umas diversas opções do Ellipse, aparecem uns com Pega mais demo, recente. e tipo, tem uns que tá com demo. Não, Essa é eu... todos com demo. Sim, porque a gente não tem o que fazer. O demo é a versão de demonstração. Na Hum, verdade, a versão de demonstração é a seguinte: quando ele fala com demo é porque tem um exemplo, tá? É só baixar aquela versão. O demo, na verdade, é um aplicativo de exemplo. Porque eu já comentei isso aí com vocês, né? A Ellipse não tem o conceito de uma versão demo do software. Ele, na verdade, tu tens, é uma versão funcional, só que se tu não tiveres o hardkey lá que ativa a versão completamente, ele vai ter suas limitações. Então, é só baixar qualquer uma dessas versões aí, preferencialmente a versão mais atual,
e que não seja de 64 bits por causa das limitações que ela tem. Mas vamos lá, eu estou aqui com o meu Ellipse, está tudo redondinho funcionando, está tudo instalado. E agora eu vou abrir o Ellipse Studio. Lembre-se que eu comentei isso aí com vocês. Todo software que tem esse escudinho aqui na frente do ícone é um software de sistema. Então eles vão te perguntar se tu queres, se tu vai permitir que ele faça alterações, coisas que vale, porque tu estás alterando até algumas coisas do sistema operacional. Agora, isso aqui que eu digo, ó, tá? Quando ele fala rodar modo demo, não tem nada a ver com o Ellipse, aquele viewer com demo, tá? É que o demo que tem lá é o exemplo. O rodar em modo demo significa que tais com a E3 Studio, mas não tais com a HardKey. A gente vai trabalhar desse jeito. A não ser que vocês queiram gastar uns 10, 20 mil reais pela HardKey. Isso aí é com vocês, eu particularmente não recomendo. Eu vou abrir o domínio que já existia antes. Na semana passada a gente tinha parado aqui, criando componentes diversos. Agora, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou partir pelo outro lado, depois nós vamos nos conectar aqui. Nós vamos começar justamente pelo driver. Nós vamos adicionar um driver no meu projeto. Então, eu vou vir aqui, ó, inserir driver de comunicação. Estão vendo onde é que está? Eu tinha que inserir driver OPC e OPC UA. Não é o caso. É aqui, ó, inserir driver de comunicação em... E aí o teu projeto, que é o projeto que a gente está trabalhando. A gente só está com o projeto no momento. E ele está procurando o driver Modbus. Cuidem que é um arquivo .dll. Aqui nós temos um pequeno problema, que é o seguinte, eu não estou com o driver nessa pasta, eu tenho que procurar ele, baixo lá do site da Ellipse e tudo mais, não seria esse o grande problema. Mas o melhor é colocar tudo no mesmo lugar para não haver perdas, o cara acabar não se perdendo nessa história toda. Então eu vou pegar aqui, ó, ali a gente estava no integrado teste, e em 2020 eu estava trabalhando com isso. Então, em alguma dessas pastas eu tenho Modbus. Aqui. O nome é até bem óbvio. Vamos pegar aqui o driver Modbus. Está aqui ele, tá vendo? Esse arquivinho DLL. Esse arquivinho eu baixei lá do site da Ellipse e eu vou copiar ele justamente para cá. Vou selecionar ele aqui como meu driver. Aí aparece essa tela aqui automaticamente, que é a tela de configuração do driver. Essa tela de configuração do driver é onde a gente vai definir todas as características do processo do sistema de comunicação e elas têm que ser compatíveis com o sistema de comunicação do meu dispositivo que controla o processo. Eu vou entrar nesse mérito agora em seguida, mas primeiro, é uma coisa boa de se fazer, de dar nomes consistentes a esses sujeitos. Então aqui eu vou renomear meu sujeitinho que ele chamou de driver, eu vou chamar ele de CLP, só para dizer que eu dei um nome para ele. Como é que eu fiz isso? Recapitulando, inserir driver de comunicação no projeto tal, e aí em seguida eu já criei aqui, já chamei o arquivo modbus.dll. Deixei tudo na mesma pasta que está o domínio lá, o arquivo de domínio do projeto, para a gente poder se achar mais fácil. Estou com esse sujeito aqui, inclusive ele inseriu um driver adicional aqui, eu vou excluir ele. Como é que eu vou fazer essa questão aqui das variáveis e dos processos? Primeira coisa, vamos configurar esse driver aqui. A gente pode vir com o botão da direita tanto aqui quanto aqui. Não sei se vocês estão observando que tem aqui, ó, configuração. Quanto também, aqui o procurar DLL é caso o arquivo, vocês percam por algum motivo um arquivo driver, e aí, ou vão pegar um novo driver, e aí vão colocar aqui o procurar DLL para localizar ele. Mas aqui na configuração pode ser tanto aqui no configurar, quanto aqui no íconezinho que diz ali, ó, configurar o driver. E aí vamos dizer o seguinte, nós vamos falar agora especificamente do Modbus. Embora os drivers sejam o mais genéricos possíveis, a gente precisa saber as particularidades de cada um. Na primeira tela, diz aqui quais são as características do Modbus que a gente vai usar. Cuidem, aqui pergunta qual é o modo do Modbus. E aí eu vou escolher o modo Modbus TCP. Por que eu vou fazer o Modbus TCP? Vejam que nós temos três aqui. O RTU, ele é o normalmente usado por CLPs quando a gente está conectando eles diretamente. Tipo o que vocês estavam fazendo com o Rogério lá em sistema de automação. O CLP era conectado diretamente via cabo no PC, lembra? O modo ASCII, ele é análogo ao Modbus, ao modo RTU, mas ele é um modo que, ao invés de enviar os dados de forma binária, que é uma coisa bastante eficiente, ele manda os dados em formato de texto, que é menos eficiente, mas, digamos assim, ele é mais a prova de teres hardwares muito diferentes entre si e não conseguirem se conectar.
Quando tu falas binário, estás assumindo que os dois lados falam o mesmo, digamos assim, eles representam os dados da mesma forma binariamente. Pode acontecer que não tenha essa situação, e aí teria que trabalhar no modo ASCII. Mas normalmente é preferível, em cabo, trabalhar com o modo RTU, ligando diretamente no PC. Nós vamos usar o Modbus TCP, que é uma variação do Modbus original, que é voltado para a ideia de redes. Ou seja, a gente está presumindo, ao contrário lá do Duo, a gente está presumindo que o CLP está conectado via rede, ou seja, ele se comporta como um PC na rede, e nós vamos conectar com ele através dessa própria rede Ethernet, ou Wi-Fi, ou coisa que o valha. Nós vamos usar esse modo TCP aqui, porque é o que dá para trabalhar legal ali com o Modbus Simulator. Já vou mostrar ele lá em funcionamento. Essa é a primeira coisa que a gente tem que acertar aqui na configuração do Modbus. De resto, tem uns detalhezinhos que são bobos, mas esse aqui é importante, ó. Ele ainda fala muito em endereço de escravo. No caso do Modbus, eu posso pendurar numa única linha diversos dispositivos. Cada um deles vai ter que ter um endereço para que o supervisório ou outro software que converse com eles consiga saber com quem que tu queres falar. Teoricamente, no Modbus TCP não deveria ser necessário isso. Por quê? Porque tu usas o endereço IP, ao invés de usar o endereço do dispositivo. Seria esse o caso. Entretanto, algumas aplicações eles requerem que, e o Ellipse é um deles, requerem que tu também tenhas o endereço de escravo dele. Tanto é que ele botou aqui endereço padrão 1, mas tu pode simplesmente mudar aqui para o que tu quiseres, ou deveria mudar. Última coisinha, às vezes dá essa confusãozinha aqui, ó, o model. Em alguns modelos de CLP, o primeiro endereço Modbus é 1. Em alguns modelos de CLP, o primeiro endereço Modbus é 0. Aqui é só para tu saber se tu queres começar de 0 ou de 1. Eu vou deixar em 1, que é o padrão. Aqui, então, telinha de configuração. Selecionei Modbus TCP, deixei o endereço de escravo em 1 e o resto deu. A aba de operações, a gente vai evitar mexer nela por enquanto, mas ela é muito importante para criar as variáveis, os elementos do driver lá, os elementos de dados do driver. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem o seguinte, gente, uma série de operações aqui que mostram como é que a gente vai sincronizar a variável que a gente criou no supervisório, a nossa tag, com a variável que existe lá no CLP. É dessa maneira que a gente faz a conexão, a comunicação entre elas. Não se esqueça. A gente vai fazer operações de sincronização. Eu tenho uma variável no meu supervisório e eu tenho uma variável correspondente no meu CLP e as duas têm que estar sempre sincronizadas. Para elas estarem sincronizadas, eu tenho que fazer as operações de leitura e gravação lá no processo. O que significa isso? Que se alguma coisa acontecer de novo no meu processo, eu tenho que refletir na tag correspondente no SCADA. Da mesma maneira, se o meu supervisório mudar alguma variável do SCADA, que está conectada à variável do CLP, eu tenho que mudar lá na variável do CLP. Então, ou eu vou ler do CLP, ou eu vou gravar no CLP. No caso particular do Modbus, a gente tem uma série de operações de leitura e gravação, e são códigos numéricos que definem elas. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a leitura está aqui, né? 3, 3, 3, 3, 1 e 2. O que seria esse 3? Esse 3 é um código que se usa lá no Modbus, quando a gente troca mensagens, que diz assim, eu quero ler um número num determinado tipo de variável do CLP. O 1 diz, eu quero ler um bit numa determinada variável do CLP, num determinado tipo de variável do CLP. O 2 diz, eu quero ler um bit também, num outro tipo de variável do CLP. No caso do write, é parecido, só que para escrita. Então, olha aqui, ó, 16 quer dizer eu quero gravar um número num determinado tipo de variável do CLP, que é o mesmo tipo de variável do 3. O 15 quer dizer eu quero gravar um bit num determinado tipo de variável do CLP. E quando tem nono aqui, quer dizer que tu não pode gravar. Então, como é que a gente vai entender esses caras aqui? Vejam, a gente tem 4 tipos de variáveis no CLP, e aí que tá, vocês já conhecem elas, só que com outros nomes. O jargão do Modbus é um pouco diferente. Mas vocês não tinham entradas e saídas digitais? Que eram os sujeitinhos com os quais vocês tinham que lidar lá no Ledger? Os IX como entradas digitais e os QX como saídas digitais? Às vezes o pessoal chamava aqueles caras de entrada discreta e bobina. Não sei se vocês lembram desses termos. Essas operações aqui, a 6 e a 7 particularmente, elas estão mapeando comandos Modbus que lidam com bobinas, o 1 e o 15,
Um permite tu ler uma bobina, ou seja, tu saber qual é o estado de uma saída digital, se ela está ligada ou desligada. E o 15 permite tu alterar o valor de uma bobina. Ou seja, ele permite tu ligar ou desligar uma saída do CLP. O que a gente entende em Ellipse é isso aqui, ó. Para atualizar uma bobina, eu vou usar a operação 6. E ele sozinho assume o papel de saber quando ele tem que ler e quando ele tem que escrever. Não tem que me estressar com isso. A mesma coisa aqui embaixo, só que agora para as entradas. Então, o 2 serve para ler uma entrada discreta. Como é uma entrada discreta, lá do CLP, uma entrada discreta ela é física, ela não consegue ser alterada de forma digital. Ela depende ali do contato, está batido, está fechado ou está aberto. Então não tem como ler. E eles mapearam aqui para a operação 7. Se eu quiser, eu posso até mudar essas coisas aqui, mas eu vou deixar o padrão do Ellipse para a gente não ter que se perder lá, acabar não se perdendo. O outro tipo de variável que a gente tem no CLP segundo o Modbus é o tipo registrador retentivo, ou memória retentiva. O que quer dizer isso aí? É um tipo de variável que consegue armazenar um número, a princípio, segundo o Modbus seria um número inteiro, e que estaria na memória interna do CLP. Ela não é nenhuma entrada, nenhuma saída necessariamente. Ela é apenas uma memória do CLP. Vocês já trabalharam com esses caras aí. Vocês chegaram a trabalhar com bloco de temporização e com bloco contador lá no Ellipse, no Ellipse, lá no Mastertool, lembra? E aí vocês tinham que definir números ali. Então, aqueles elementos que tu definias números eram memórias do CLP. E são essas memórias aqui que tu consegues ler e gravar com esses comandos aqui do 1 ao 5, essas operações do 1 ao 5. Ah, mas são todos iguais, o que muda? O tipo de dado. Estão vendo aqui, ó, a 1 e a 3, elas trabalham com 2 bytes de tamanho. Então, tu pode gravar uma variável inteira de 2 bytes. O int 16, tu pode gravar número positivo ou negativo. O word é só valor positivo. Então, aqueles bits são entendidos como um valor exclusivamente positivo ou que teria aquele bit mais significativo definindo sinal, no caso da operação 3. Caso eu precise trabalhar com 4 bytes, aí eu vou usar a operação 2 ou a operação 4, da mesma maneira que eu usava a 1 e a 3. E eu ainda posso, que é uma variação do Modbus, trabalhar com o número real como um real de 4 bytes, parecido com o real que vocês têm lá no Arduino, o float lá do Arduino. Então, essas operações aqui, elas ocultam, digamos assim, os comandos de Modbus que a gente usa para ler e gravar as tags do CLP. Essa é a ideia. Aqui teríamos ainda um quarto tipo de variável, que seria a entrada, o registrador de entrada, que seria para as entradas analógicas, tá? Mas vejam, ela não está nem mapeada aqui, eu não vou fazer questão de usar ela agora. Mas é justamente para mostrar para vocês. São 4 tipos de variáveis que tem no segundo protocolo Modbus. Cada tipo de variável vai ter uma operação de leitura e uma operação de gravação. Tipo de comando de leitura e comando de gravação. No Ellipse, a gente cria operações que usam esses comandos para fazer a sincronização das tags. É isso que a gente precisa saber. Normalmente a gente vai focar mais na 1, na 3, na 6 e na 7 do que nas outras, porque o mais comum é trabalhar com o número inteiro de 2 bytes mesmo. A gente não mexeu em nada aqui e não vai mexer a princípio. A terceira aba para se olhar é a de setup, que aqui diz como é que tu vai te conectar. A gente está trabalhando com Modbus TCP, quer dizer que a gente vai se conectar via rede. O Ellipse é bem antigo, então Wi-Fi é uma coisa que eles não sabiam que existia. O mais fácil de trabalhar é colocar Ethernet, que ele vai usar a nossa placa de rede para fazer essa conexão. A gente tem aqui o serial, que seria, no caso, aí para trabalhar com linha direta, como eu comentei, a porta serial. Isso aí pode ser usado até por Arduino com USB. A gente tem aqui modem, caso tenha que fazer uma conexão por linha telefônica ou outros meios similares. E o RASC também tem a ver com essa questão de usar o meio telefônico. Hoje não se usa tanto nenhum desses outros dois, vai se usar serial ou Ethernet mesmo. Aí, para cada opção aqui da camada física, a gente vai ter parâmetros de configuração. Vejam, temos 4 abinhas aqui correspondentes àqueles 4 parâmetros. Eu vou usar a aba Ethernet, porque as outras não me interessam. Vejam aqui vocês, tem uma série de coisas aqui, por exemplo, qual é o protocolo de transporte, a gente vai manter o TCP/IP, é um padrão, até porque é mais seguro nesse caso de perda de pacotes, coisa que vale. E aqui tem uma série de outros itens que não vou chegar no mérito. O que me interessa aqui é o seguinte, qual é o endereço IP do meu CLP? Se eu estou com isso aqui tudo conectado na planta através de uma rede, então eu vou ter algum endereço, sei lá,
200.100.213, ponto alguma coisa. E eu tenho uma porta, que seria a porta pela qual se fala o Modbus, ou seja, que o CLP vai reconhecer que o Modbus está sendo enviado e transmitindo dados para essa porta. É um padrão usar a porta 502, então não vou nem mexer como estava aqui. Como a gente não vai usar um CLP físico, a gente vai simular um CLP e vai ser no próprio PC que a gente está usando, o endereço que eu vou usar é esse aqui, ó. Esse aqui é o endereço IP correspondente à própria máquina. Então, é o que eles chamam de localhost. Então, esse endereço IP corresponde ao teu próprio PC. Isso aqui vai dizer, então, para o Ellipse que ele tem que conversar com o próprio, com um programa que vai estar rodando no próprio PC que ele está rodando, que o próprio Ellipse está rodando, e que faria, às vezes, dessa comunicação Modbus TCP. A gente vai rodar em termos de simulação, então, vamos usar a própria máquina. 127.0.0.1 é usado sempre que a gente for fazer isso aí em qualquer sistema, inclusive nos navegadores e tudo mais. Eu configurei meu drive. Agora, eu preciso criar variáveis. Veja, eu não vou criar variáveis à toa. Eu vou pensar em quais variáveis eu vou ter que criar. E aí, eu vou fazer o seguinte. Qual é a variável que eu precisaria pegar para fazer a coisa funcionar? Eu preciso de um mapa de tags para poder entender o que eu vou usar. Nós vamos trabalhar com um processo simulado de controle de volume. E aí, isso aqui é que eu estava comentando com vocês. O sujeito que implementar lá o sistema de automação, ele vai ter que passar para vocês quais são as variáveis que a gente vai trabalhar. Então, imaginem aqui, ó, eu tenho 5 variáveis. Eu tenho uma variável para ligar e desligar uma bomba de entrada, uma variável para abrir e fechar uma válvula solenoide de saída, uma variável que permite tu configurar qual seria a vazão desejada. Eu quero a minha vazão desejada de entrada, ela é configurável, então eu posso fazer ela variar proporcionalmente. Eu tenho uma variável que vai me indicar o nível do tanque, ou seja, tem um sensor de nível, e tem uma variável sobre a vazão medida, ou seja, eu vou ter um sensor de vazão que vai fazer a medição da vazão na entrada do tanque, para a gente até comparar se é a vazão desejada. Isso aqui seria útil num controlador. Eu digo qual é o meu set point, seria a minha vazão desejada, e a variável controlada, ou melhor, a variável medida, seria essa aqui. Então, eu poderia fazer um PID lá para fazer a válvula proporcional abrir ou fechar mais ou menos. Mas não é o caso agora. O que me interessa aqui é o seguinte, essas aqui são as minhas 5 variáveis, então eu vou criar aqui minhas variáveis. Para criar uma variável, eu posso fazer aqui, ó, inserir tag de comunicação. A bloco de comunicação é um pouco diferente, então não vou entrar no mérito aqui, nem vale a pena no momento. Mas a tag de comunicação é fácil de inserir por aqui. Ou eu posso inserir direto aqui, ó, inserir tag de comunicação. Aqui me diz a quantidade de variáveis que eu quero inserir. Se eu botar aqui 5, ele vai criar 5 variáveis. Só que é o seguinte, se eu chamar essa minha variável de entrada, se eu botar aqui 5, ele vai criar entrada, entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4. Quer dizer, todos vão ter o mesmo nome. Não é o que me interessa. Então, eu vou criar a variável entrada na mão aqui, uma entrada. Já vou criar aqui a variável de saída. Vou criar a variável de vazão. Observe que os nomes não têm tio, nada do gênero, tá? Estou tirando justamente porque são como nome de variáveis de um programa mesmo. E eu vou criar a variável de volume. Na verdade, é o que ele vai indicar, 0.000 litros, que seria a capacidade do meu tanque. E eu vou criar a variável de vazão medida. Então, eu vou chamar até de medida o nome da variável. Então, eu acabei de criar ó, a variável de abrir ou fechar a entrada, ativar ou desativar a entrada, abrir ou fechar a válvula de saída, a variável que vai me dizer qual é a vazão de entrada desejada, qual é o volume que eu tenho no tanque, medido no tanque, e qual é a minha vazão medida na entrada. Elas estão em vermelho, isso aí significa o seguinte, eu criei a variável, mas a definição dela não está completa. Por que a definição dela não está completa? Porque está faltando definir os parâmetros para o driver que vão me indicar onde que eu tenho que pegar essa variável lá no processo e como eu vou pegar essa variável lá no processo. Para isso, gente, aí é uma coisa específica da Ellipse, eles criaram originalmente 4 parâmetros, que inclusive hoje nos drivers mais novos eles nem estão usando mais, mas esses 4 parâmetros seriam os sujeitos que a gente usaria para definir o que essa variável é, de que tipo ela é, qual o seu endereço de memória e que tipo de operação que tens que fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai começar justamente pelo N4.
Nós vamos começar de trás para frente. O que é o N4? O N4 me diz assim, qual é o endereço de memória? Aqui no meu mapa diz, ó, eu usei aqui, ó, esse aqui é o meu endereço de memória. Então, o que liga e desliga a entrada está no endereço 1. O que abre e fecha a válvula de saída está no endereço 2. A vazão desejada está no endereço 1. O volume no endereço 2. A medida no endereço 3. Aí vejam, como é que o mesmo endereço serve para dois tipos de dados diferentes, dois dados diferentes. Aí é que tá, não serve. Aqui eu tenho um tipo de variável, e aí meu segundo Modbus, meus endereçamentos são diferentes. E aqui eu tenho outro tipo de variável. O que acontece, segundo o Modbus, esse aqui seria o endereço 1, e esse aqui seria o endereço 40.001. Ou seja, existe uma numeração sequencial. Só que o Ellipse permite que tu comece a numeração sempre de 1, desde que tu saiba qual é o tipo de variável. Já vou mostrar como isso é feito. Mas aqui, então, entendam bem claro isso. Isso aqui é uma entrada, isso aqui é um tipo de variável e tem um endereço 1. Esse aqui é outro tipo de variável que tem o seu próprio endereço, e aí por isso começa o endereço 1. Assim como eu tenho a saída e volume, tem o mesmo endereço, só que são tipos de variáveis diferentes, então vai ter conjuntos de dados diferentes. Sei que é meio confuso assim, mas a coisa vai fazer mais sentido daqui a pouquinho. Já que eu falei desses tipos de variáveis, veja, o tipo de variável depende, então, para a gente sincronizar, da operação que a gente vai escolher. Esse cara aqui, da entrada e da saída, são justamente o que vai abrir e fechar válvulas, ligar e desligar bombas, esses dois sujeitos aqui. Então, eles são saídas digitais. Segundo o jargão do Modbus e do CLPs, eles são bobinas. Aí eu posso vir aqui e procurar nas minhas operações quem são as bobinas. Eu já tinha comentado com vocês, é quem trabalha com bits de saída. Então, uma bobina eu posso ver qual é o estado, se ela está ligada ou desligada, ou posso alterar o estado dela, ligar ou desligar ela. Então, a operação 6. Já a vazão, volume e medida são números. E são números inteiros, porque não tem sentido falar em vazão negativa ou volume negativo. Então, vamos ver. O que trabalha com números? São as operações de 1 a 5 que estão aqui definidas. O meu CLP normalmente vai trabalhar com 2 bytes para representar uma entrada de dados, um sensor, alguma coisa que vale. Então, eu vou trabalhar ou com a 1 ou com a 3, qualquer uma das duas operações. Como eu não trabalho com número negativo, o tipo de dado mais recomendado é o Word. Então, a operação que eu vou usar é a 1. Vocês estão vendo que agora mudou de vermelho para preto? Significa que ele está, a princípio, totalmente configurado. Mas eu tenho dois parâmetros faltando, o N1 ou P1 e o N3 ou P3. O P3 e o N3 é utilizado só em algumas operações especiais, que aí são específicas de cada tipo de CLP, é uma extensão do Modbus, digamos assim. O problema todo é esse, nós não temos nada para fazer com ela. Então vamos deixar como está, com zerado. O N1, P1 ou B1, o nome que vocês quiserem dar, seria o endereço do escravo Modbus, o dispositivo a ser acessado. Eu falei para vocês, no caso do Modbus TCP, o endereço que a gente usa é o endereço IP, que já está lá definido tudo direitinho. Mas por algum motivo bizarro, o driver do Ellipse pede para a gente ter igual um valor diferente de zero nesses sujeitos, que seria o endereço que está lá definido no meu drive. Então, se lá está definido 1, aqui tem que ser 1 também, mesmo que tu não utilize esse 1 para nada. Eu vou salvar antes que trave, vá que trave. E assim, agora eu tenho 5 variáveis no meu supervisório, e essas 5 variáveis, teoricamente, vão se conectar às 5 variáveis que eu vou ter no meu dispositivo. Teoricamente, por quê? Porque a gente não sabe como é que elas estão lá no meu dispositivo de fato. Quem nos diz que existe foi o cara que projetou o programa. Eu posso testar aqui, ó. Permite que eu teste se as variáveis estão funcionando ou não. Eu vou ativar. Eu não tenho dispositivo de fato conectado aqui, nesse endereço, nesse PC. Eu não estou com nada rodando que vai fazer a conexão com o Modbus. Então, por que eu fiz isso aí com esse endereço? Pelo seguinte, gente. Agora eu vou usar meu Modbus Simulator para testar essa conexão. E esse Modbus Simulator, o nome diz tudo. Ele é um simulador de um CLP que fala Modbus. Mais de um CLP, eu posso botar quantos CLPs eu quiser aqui, até 10. Aqui está dizendo qual é a porta de comunicação que a gente vai usar. E o protocolo. Ele até permite simular Modbus RTU, mas é mais complicado, né? Fica uma coisa esquisita, porque tu não estás com cabos ou coisa que vale. Eu tenho aqui, definido que é um CLP, ele já vai começar com o endereço 1 de qualquer jeito, Modbus TCP está aqui. E eu tenho o seguinte aqui, aqui me diz qual CLP que eu estou usando, aqui me diz as minhas bobinas, aqui me diz meus holding registers, ou os registradores em memória, tá? Registradores retentivos.
são justamente os dois sujeitos que eu estou trabalhando ali no meu supervisório. Quando eu der Start, o que que acontece? Vejam, as minhas bobinas, as minhas saídas, elas estão indicadas aqui, e elas podem ser ligadas e desligadas, então só tem que ter um zero. Aqui eu tenho meus registradores, que seriam os numéricos inteiros. Eu posso, agora, verificar se as coisas estão ok. Eu vou botar aqui para rodar, e cuidem, tá vendo que está tudo azulzinho? Agora está bem claro, olha, há alguma conexão aqui, algo está funcionando. O que está acontecendo é que o meu driver conseguiu conversar com o Modbus Simulator. Como é que eu sei que isso está acontecendo? Olha aqui, ó. Eu vou ligar a saída. Ah, melhor, vou ligar a entrada. Vou ligar a saída. Então, tag 1, tag 2, tag 1, tag 2. Vou desligar lá a entrada, vou desligar a saída. Da mesma maneira, olha aqui, ó, o endereço aqui seria a vazão. Vamos botar 300 litros por hora. E lá está 300. Vamos botar aqui volume, 800 litros. Vou botar aqui a minha vazão medida, 270. Vamos botar aqui 555 e nada muda. Por quê? Porque eu não tenho uma variável que está conectada a essa variável 4. Eu não tenho uma variável no SCADA que está conectada à variável 4 do CLP. Funciona bidirecional? Funciona. Olha aqui, ó. Se eu largar um aqui, ó, digitei um, eu liguei. Vejo que o 2 está desligado. Eu vou desligar, eu vou ligar aqui, ó. E agora está ligado. Vejam que eu posso mudar por aqui o valor da variável. Ó, era 800, virou 500 e está aqui, tá vendo? Então, agora eu estou com dois conjuntos de variáveis, um no CLP, um no supervisório. E os dois conjuntos de variáveis estão espelhados. Significa que o que eu alterar num, eu altero no outro. O que eu alterar no outro, eu altero no um. E os dois estão sempre vendo. É dessa maneira que a gente conversa, então, com um processo industrial, com um processo de automação qualquer. Eu sincronizo as tags de uma e outra, pelo menos na questão do Modbus. Está entendida mais ou menos a ideia aqui, inicial? Esse simulador está simulando CLP. Então, quer dizer, seria um CLP de verdade. Seria, às vezes, de um CLP de verdade, mas ele só permite tu alterar os valores ali. Então, quer dizer, o processo, quem vai simular, quem seria o simulador do processo, na verdade, seria tu. Tu é que vai dizer quais são os valores das variáveis ali. Bom, eu testei aqui e funcionou. Perfeito. Cuidem que se por algum motivo falhar a comunicação, por exemplo, vou dar um stop aqui, as coisas ficam em vermelho porque estão indicando assim, a comunicação caiu, estamos com problema no CLP. Isso vai acontecer também na interface, a gente vai ver agora em seguida. Vou restartar ele aqui. Ó, ele não está restartando automaticamente lá. Ó. Eu vou parar e restartar aqui também. E viu que tudo se perdeu? Por quê? Porque ele está refletindo o estado do CLP. Então ele vai sempre refletir o estado do CLP e só se alterar lá, que vai alterar o CLP, que eu vou manter o valor. Última coisinha a respeito das tags para a gente perceber assim e começar a trabalhar na tela. Vocês perceberam aqui que nem sempre a coisa é rápida, né? Ó, apertei o 1, não virou 1 lá logo de cara. Apertei o 0, demorou um pouquinho. Por que isso? Existem dois fatores importantes. Um deles é justamente esse aqui. Esse parâmetro chamado varredura me diz de quanto em quanto tempo o CLP vai perguntar, ou melhor, de quanto em quanto tempo o SCADA vai perguntar para o CLP qual é o valor da tag. De quanto em quanto tempo vai haver esse espelhamento. Um segundo está de bom tamanho. Daqui a pouco pode até ser um pouco mais. Em processos que são mais rápidos, daqui a pouco vou ter que diminuir o ciclo de varredura, o tamanho da varredura. A gente só tem que estocar assim, quanto menor o ciclo de varredura, mais rápido eu vou pedir os dados. Então, maior é o tráfego da rede. Então, a gente tem que olhar um ponto de equilíbrio aí para não saturar a rede também. Outro motivo desse atraso é aqui, ó. Ele atualiza, aqui está se colocando qual seria o intervalo de atualização do CLP, ou seja, de quanto tempo o próprio CLP se atualiza, que ele está botando 2 segundos. Então, é comum acontecer essa coisa, a gente mudar aqui o sistema, tá? Ou mudar lá, e levar um tempo para o CLP reconhecer, ou vice-versa. Como eu disse, a gente pode diminuir os tempos, não é nenhum problema. Só que pode acontecer esse fenômeno. Se a gente diminuir demais os tempos, vai acabar que a nossa rede pode ficar saturada. E principalmente no caso de uma rede Ethernet, não é tão grave assim o caso, porque a rede Ethernet é bastante rápida. Mas se a gente estava trabalhando no modo RTU, por exemplo, as conexões, as velocidades são muito menores que numa internet. Então pode ser complicado diminuir demais a varredura. Bom, eu já testei a comunicação, ela está 100%. Então eu posso parar aqui com essa brincadeira. Isso aqui é apenas para teste. E agora eu vou conectar estes sujeitos no meu sistema. Como que eu vou conectar esses sujeitos da interface no meu sistema? Associando
as características dos componentes que eu tenho aqui as variáveis do meu escada. Eu vou começar por aqui, ó. Lembram disso aqui? Eu tenho aqui, ó, um sujeito que era aquele retângulo com cantos arredondados, e eu vou querer que ele me indique qual é o volume do meu tanque. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se eu tenho que indicar o volume do meu tanque, eu tenho que ligar a variável de volume aqui. Para ligar esses sujeitos, eu venho com o botão direito do mouse e vou lá na janela de propriedades. Vocês podem fazer a mesma coisa aqui, ó. Estão vendo? Tem os objetos aqui. Eu vou pegar aqui e vou lá nas propriedades. Vejam que essa tela de propriedades não é aquela telinha de propriedades que a gente tem aqui. Tá? São duas telas de propriedades distintas. Por que eles usam o mesmo nome, eu não sei. Nas propriedades, eu vou vir nas associações. Nome disso tudo. Eu vou conectar o meu componente visual a uma das variáveis. Mas como é que funciona essa conexão? Eu vou selecionar alguma propriedade do meu componente e vou conectar ele a uma propriedade da minha tag. A propriedade que eu quero nesse caso aqui é esta bonita aqui, ó, chamada vertical percent fill. O que isso aqui faz? Ele diz quantos por cento do retângulo vai ser preenchido. Para eu começar a conectar, eu só tenho que escolher qual é a minha fonte. Quando eu clicar aqui, veja que está vermelho porque está indefinido. Eu vou clicar aqui e vou clicar nos três pontinhos. Sempre que eu clico nesses botões com três pontinhos, vai aparecer uma janelinha de apoio. E no caso aqui, a janelinha de apoio é o que eles chamam de App Browser, para tu navegar pelo teu supervisório. Ele já caiu aqui nas variáveis de CLP, ó. Eu quero me indicar ali o volume, certo? E eu quero do volume, vejam que eu tenho várias propriedades, mas nessas tags a mais importante sempre é a valor. Ou seja, eu quero saber qual é o valor que está armazenado na tag de volume. Ele vai montar para mim aqui esse textinho, ó, bonitinho, clp.volume.value, e eu vou colar aqui. No que eu faço isso, uma conexão foi feita. Essa conexão é chamada de conexão simples. O que significa? Que o valor do CLP vai ser copiado para o percent fill do meu retângulo. Sempre que o valor do CLP mudar, sempre que o valor lá no CLP mudar, ele vai atualizar o vertical percent fill daqui. A setinha diz tudo. Eu consigo alterar do CLP para o vertical percent fill. Eu não consigo alterar do vertical percent fill para o CLP. Faz sentido, né? Porque não tem como a gente fazer isso aí magicamente, mudar o valor aqui na tela e aparecer água ou outro líquido lá no tanque. É uma variável somente de leitura, é um sensor que a gente está usando para adquirir esse volume. Então, agora vamos ver esse cara rodando. Eu botei o supervisório para rodar, agora está a minha tela ali, tá vendo? Eu vou vir aqui no Modbus Simulator, vejam, o meu volume está em zero. Vamos botar 50. Meu volume é a tag 2, está rateando. Meu volume é 50. Continuo rateando. Não, tá aqui, ó. Demorou um pouquinho mais. Meu volume é 75. E aí, 75% da tela está preenchido. O retângulo está preenchido. Meu volume é 100. 100% preenchido. Meu volume é 10. 10% preenchido. Essa tag do CLP está conectada à tag do supervisório. A tag do supervisório está associada à propriedade de preenchimento do retângulo. Então, quando eu mudo aqui no meu CLP, o valor da tag, a tag correspondente lá no supervisório vai mudar. E ao mudar, a tela se atualiza. Tem só uma coisa errada aqui, que é a seguinte. Eu estou usando uma conexão simples aqui. Não deveria ser nenhum problema, não fosse por um fato. O volume vai até 1000. O que acontece se eu passar de 100%? Se eu passar do valor 100, vai perder o sentido, porque é vertical percent fill. Mas é fácil de resolver. A gente só tem que fazer uma regra de 3. Ah, mas como é que eu faço regra de 3? Eu não faço. Eu deixo para o elipse fazer. Eu tenho um outro tipo de conexão, que ao invés de copiar o valor tal e qual, eu posso fazer a minha regra de 3, que é a conexão analógica. Onde eu vou dizer assim, ó, a minha fonte é quem fornece os dados, seria o meu CLP. No CLP, essa variável pode variar de 0 a 1000. Na minha propriedade, ou seja, o vertical percent fill, eu só posso ter ele entre 0 e 100. E agora, está feita a minha regra de 3. Vejam, 0 para 0, 100 para 1000. 100 no vertical percent fill quando o valor da fonte for 1000. Tem uma regra de 3, 100% funcional agora.
Eu estava com o meu volume em 100, não, está em 20, então ali está em 2%. Vamos botar 100. Vejam que agora ele não preencheu 100%, porque ele está aplicando a regra de 3. Se eu colocar aqui 800 litros, ver o que ele está fazendo ali? Então, agora esse cara está conectado. Eu estou conseguindo fazer essa conexão e ainda fazer uma regrinha de 3 sem passar nenhum trabalho. Para fechar, eu vou botar aqui, nesse texto, o valor do volume. Eu posso fazer? Posso, sem problema nenhum. Para ser um pouco mais preciso do que aquela indicação em barra, né? A indicação em barra é muito legal porque ela é rápida da gente perceber alguma coisa. Fácil da gente ver se o tanque está ficando muito cheio ou não. Mas se eu quiser saber o valor exato, é bom ter um texto para isso, né? Então, eu tinha esse componente que era o display da nossa conversa anterior. Eu estou associando o valor do display, ou seja, o que vai ser mostrado no display, ao valor da tag de volume. A mesma tag, estão vendo? E o mesmo propriedade, o mesmo valor. Só que eu estou mostrando agora em forma textual, conexão simples. Vamos ver esse cara aqui. 800. Vamos botar aqui 450. Atualizou nos dois ao mesmo tempo. Tranquilo? E vamos ver qual dos dois aqui é um botão de comando. Aqui eu tenho toggle button 1. Quem é o meu toggle button 1? É esse cara aqui. Esse cara aqui que me interessa. Esse botão aqui é um botão retentivo. Então, tu apertou, ele ficou, tu apertou, ele soltou. O que acontece aqui? Eu vou usar esse botão retentivo para fazer agora um comando para o CLP. Eu vou fazer, e até para a gente ficar com isso aqui mais ou menos claro, eu vou deixar os dois aqui do lado, não é a tela que eu queria, mas quebra o galho. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, quando eu apertar esse botão, eu quero abrir a minha admissão na entrada e quero ligar esta bomba aqui. Eu quero que esta bomba, esse figurinha aqui me indique que a bomba está ligada ou desligada. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou vir aqui e vou dar um nome bonito para esse cara aqui, né? Para eu saber que esse cara aqui é o que vai abrir e fechar a entrada. Então eu vou botar aqui BT entrada, botão de entrada. Assim fica mais fácil a gente se achar depois. Eu vou vir aqui nas propriedades e vou associar o valor da entrada com o valor da tag do CLP de entrada. Do jeito que está aqui, o valor da tag de CLP sempre vai ser copiada para valor do botão. O valor do botão vai ser 1 ou 0, ligado, desligado, verdadeiro ou falso. Mas se eu apertar o botão, eu quero que altere lá também. Então, ao invés de fazer essa conexão que é simples aqui, eu vou fazer uma conexão bidirecional. Ou seja, se por algum motivo a variável de CLP se alterar lá, porque o sujeito forçou lá no CLP, vai mostrar no botão. O botão vai se pressionar ou se soltar sozinho. Se por outro lado, o operador, usando a interface de vocês, apertar o botão, eu vou alterar o valor aqui e vai alterar o valor lá. Agora, eu aperto o botão aqui e vejam que lá no CLP virtual, o botão está ativado. Eu aperto aqui, eu solto lá. Eu aperto aqui, eu pressiono lá. Eu aperto aqui, eu solto lá na bobina também. Então, estou ligando e desligando a bobina. Agora, eu quero que esta bomba, esse desenho de bomba, acabe me mostrando se a bomba está ligada ou desligada. A bomba só vai estar ligada ou desligada se a bobina lá no CLP estiver ligada ou desligada. Então, eu vou fazer essa exata coisa. Eu vou associar alguma coisa à minha tag da entrada. Essa alguma coisa, no caso de figuras, pode ser o file name, o nome do arquivo. Então, vou lá, CLP, entrada, valor. Só que tem o seguinte, nome de arquivo é um nome de arquivo, um nome de estudo, né? Mas aqui, ele só vai ser verdadeiro ou falso. Então, como é que eu vou escolher qual é a figura que vai ser colocada em função do valor verdadeiro ou falso? Eu vou vir aqui em conexão, vou selecionar conexão digital e olha que bonita aparece. Conexão digital permite mapear o valor lógico de uma variável com qualquer coisa aqui. No caso, file name, eu vou botar aqui, ó. Quando a tag for ligada, qual é a figurinha que eu quero que apareça? Eu vou pegar uma figurinha emprestada. Vou botar essa aqui, tá? Depois a gente usa as figuras de fato da planta. E no desligado eu vou usar outra figura. Então o que eu estou dizendo aqui é, sempre que o valor do CLP entrado for ligado, vou mostrar a figura motor on. Sempre que o valor for desligado, ou falso, vou mostrar o motor off. Isso aqui vale para qualquer coisa, gente. Por exemplo, se eu quisesse mudar a cor daqui, ó, do tanque, para quando estivesse ligado ou desligado, valeria a mesma coisa. Eu só teria que escolher qual era a propriedade, por exemplo, a propriedade da cor. Olha aqui, ó, seria foreground color. E eu posso fazer conexão digital aqui também, ó. Nesse caso, a janelinha que aparece para escolha de cores. Bom, mas eu não vou fazer nenhuma conexão aqui no momento, então vou botar aqui desconectado.
Só vamos fazer ali da figurinha. Então vejam, motorzinho de desligado, motorzinho ligado. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas só muda a cor, que legal. Sim, o que que acontece? É a mesma figura que foi editada com duas cores diferentes, para justamente ficar assim, proporcional. O que eu estou fazendo aqui, ok, eu estou apertando o botão aqui, eu estou atualizando o valor da tag lá no CLP, e ao atualizar o valor da tag lá no CLP, eu retorno e atualizo a figura. Então é uma maneira legal de saber se as coisas realmente estão funcionando. Então, fechando tudo, o que que a gente viu? A gente viu a questão dos drivers, a gente viu a questão do driver Modbus, mais especificamente, a gente viu a questão das variáveis, das tags no driver, mais especificamente das tags no Modbus, que seriam aquelas tags de entrada digital ou entrada discreta, bobina, que seriam, no caso, variações de bits, né, do tipo ligado e desligado. A gente viu que temos a possibilidade de trabalhar com registradores retentivos, que seriam memórias que armazenam números, e com registradores de entrada, que seriam, no caso, das entradas analógicas, um CLP. A gente pode usar esses quatro tipos de variáveis e associar eles às variáveis equivalentes num supervisório. Quando eu criar as minhas variáveis no supervisório, eu vou fazer o quê? Eu vou configurar elas, os parâmetros delas, para que elas correspondam às equivalentes lá no CLP. No momento que eu fizer isso, então eu tenho um espelhamento. O valor da variável no CLP vai corresponder ao valor da variável no supervisório e vice-versa. Se eu alterar um, eu altero o outro. Se eu alterar o outro, eu altero um. No caso de uma entrada, não tem como eu fazer isso, porque a entrada depende da parte física. No caso de uma variável somente de leitura, que eu posso ter, por exemplo, o dado de um sensor, o que vale sempre no CLP vai ser o dado que foi medido, não o dado que tu vai mandar para aqui. Isso não teria sentido físico. Mas, uma vez criadas as variáveis e configurados os parâmetros do driver, e no caso do Modbus seriam os parâmetros 1, 2 e 4, a gente então consegue fazer esse espelhamento e eu consigo inclusive testar ele ativando ou desativando a comunicação. Aqui não deu certo, por quê? Porque o meu supervisório está rodando. Se eu parar o supervisório, aí eu consigo fazer o meu teste. Ou seja, eu só posso ter um cara de cada vez. Ou o Ellipse Studio acessa o CLP, ou o supervisório como um todo acessa o CLP. Numa primeira etapa, até dá para deixar assim, porque o que me interessa, sim, não adianta eu ir para o supervisório e botar as coisas na tela se eu não souber que as variáveis estão conectadas direitinho. Testei aqui as coisas estão conectadas direitinho, aí eu vou para a tela. Aí o que, que eu faço na tela? Eu vinculo, eu associo os componentes, propriedades dos componentes, às propriedades das minhas tags. No caso aqui, a principal delas é a value, seria o valor. Então, eu associo o valor com valor, ou associo o valor com uma cor, ou associo o valor com uma figura, e assim por diante. Ou no caso ali do tanque, né, o vertical percent fill. Observem que o tipo de conexão ele pode variar. Ele pode ser uma conexão simples, onde o dado do CLP é copiado diretamente para a propriedade, e não o contrário, não consigo alterar o valor do CLP, da variável do CLP, com base no valor da propriedade do componente visual. Eu posso ter uma conexão bidirecional, que aí a gente pode fazer essa alteração, ou seja, ela funciona dos dois caminhos. Se eu alterar na tela do supervisório, eu altero o valor da variável do CLP. Se eu alterar na variável do CLP, eu altero o comportamento do meu componente lá no supervisório. Eu também vi a conexão digital, que foi que a gente usou lá na figurinha, que permite a gente mudar o valor da propriedade, especificar um valor para o caso da tag ser verdadeira, um valor para o caso da tag ser falsa. Cuidem que no valor na propriedade não vai ser verdadeiro e falso, mas sim o valor que eu vou mostrar para ele. E nós vimos a regrinha de 3 através da conexão analógica. Nós temos mais esses três aqui que não vão ser usados nesse momento. Até dá para usar a conexão por tabela, mas ela é muito parecida com a conexão digital. Digamos assim, se a conexão digital permite trabalhar com dois valores, a por tabela permite trabalhar com N valores. Por hoje era isso, gente, mostrando como é que as coisas todas se conversam. Eu sei que é bastante coisa, mas é aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Isso aqui é apresentado também nos vídeos lá do meu canal, de uma forma bem mais lenta, bem mais gradual. Vocês podem seguir olhando aqueles videozinhos lá para se orientarem. O trabalho, já comentei com vocês, é implementar esse sistema de controle de nível. Ele só não está lá ainda porque
Não sei. Já está todo pronto o negócio, era só colocar ali o material lá para vocês começarem a implementar. Eu vou fazer só mais uma copiazinha de tela e botar lá, mas eu acho que eu vou botar até na chamada do trabalho lá do. Deem uma olhada naqueles meus vídeos lá do canal e um material também que tem lá no Ava sobre supervisórios, etc. E qualquer coisa aí a gente vai conversando. Então tá, senhores. Conversamos mais então ao longo da semana. Semana que vem a minha ideia é mostrar a tela já pronta, e aí os elementos mais ou menos prontos. Então, se vocês quiserem, e até recomendo, já faça essa história da associação, para a gente já deixar tudo mais ou menos no mesmo nível. E em seguida, na aula que vem, a gente deve encerrar essa parte dos supervisórios, onde eu pretendo mostrar ali os alarmes e questão de histórico, que são duas coisas relativamente rápidas de se fazer. Até mais!